Muito bem, bem-vindos. Nosso 10º encontro Ayurveda para todos, aqui no nosso querido Ayurveda Namastê. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante para tudo na sua vida, que é a sua constituição e o que sai dessa constituição, o que não é seu estado de harmonia. Então a primeira palavra que a gente vai aprender hoje é Prakriti. Um som assim meio seco. Prakriti. E isso significa a sua constituição básica. Depois a gente vai aprender o Vrikriti, que é o distúrbio dessa constituição básica. Então, muito importante, quando você está saudável, quando você está na tua constituição básica, na tua Prakriti, todos os seus elementos, todas as suas energias estão em harmonia. Tanto Vata, Pitta e Kapha estão em harmonia. Hoje a gente necessariamente vai começar a falar dessas palavras de uma forma mais consistente. Vata, Pitta e Kapha. Porque essa tua constituição básica, além de envolver o seu mapeamento genético, ele envolve também seu mapeamento energético. O que significa? A gente vai ter ilustrativamente aqui hoje 3 massinhas. A massinha do café, a massinha da pimenta e a massinha do leite. Posteriormente a gente vai chamar isso de Vata, Pitta e Kapha. Mas vamos botar isso no nome que a gente conhece hoje em dia. Café, pimenta e leite. Então considera que você também é uma pessoa que tem na tua constituição necessariamente uma dose de café, uma dose de pimenta e uma dose de leite. Isso vai formar que nem aquelas massinhas de modelar, uma de cor amarela, outra de cor vermelha, outra de cor azul, a tua constituição básica. Tá? Então a gente vai ter a massinha Vata, que é marrom, a massinha Pitta, que é vermelha, e a massinha Kapha, que é branca. Então a gente vai juntar isso e vai formar uma massinha que é diferente para cada um. E essa constituição básica, ela vai continuar significativamente a mesma durante a tua vida inteira. Que nem teu código genético. Ainda que nosso código genético, a síntese de proteína varie ao longo do tempo com cada código que está enrolado ou não está enrolado, sintetizando proteína, na nossa constituição básica a gente também vai ver isso. Só que de uma maneira mais de acordo com o ciclo dos ritmos que a gente falou na sessão passada, da tua etapa da vida, da época do ano, do lugar onde você está, do horário do dia e tal. Tá? Então, basicamente, o que a gente quer aqui é entender o que significa na prática a tua constituição básica. Na prática, a tua constituição básica significa que é aonde o teu corpo está mais próximo do limite de carga dele. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa Pitta Kapha. Isso significa que eu vim com uma quantidade baixa de café, relativamente, uma quantidade bem grandona de pimenta, uma quantidade razoável de leite. Só que em cima disso tem um teto da casa. Quando cada uma dessas coisas vai acumulando e estoura o teto, nós temos problemas. Nós saímos muito do que é a nossa constituição básica e começamos a gerar ama. Então, quando você sai muito da tua Prakriti, o teu Agni é afetado por aquele café, pimenta ou leite, e você começa a ficar com o teu Agni mais errático, que é Vata, Vishama, ou mais penetrante, absurdamente ativo, que é Pitta, Tikshna, ou mais lentão e mais preguiçoso, que é Kapha, que é Manda. Então a gente quer saber a nossa constituição básica, principalmente para saber aonde nosso trilho energético pode descarregar o trem. Então eu tenho um trem que puxa mais para o lado Pitta e mais para o lado Kapha. Meu Vata nem tanto. Então eu tenho mais chance desse trilho escapar, o trem escapar desse trilho no trilho da pimenta e no trilho do leite do que no trilho do café. Tá? Todo mundo tem razoavelmente a mesma capacidade de carga. A gente vai ver depois que tem alguns equipamentos que vieram mais bem equipados do que o outro. Mas, grosso modo, a gente pode considerar que todos os equipamentos são razoavelmente parecidos. Tá? Todos eles são humanos. Sintetizando. Então, a gente quer ver o seguinte, aonde os meus potenciais desequilíbrios
energéticos vão fazer com que meu Agni pare de funcionar tão bem e comece a gerar Ama, que vai ser um caos. Depois, quando a gente vê o processo de evolução dos desequilíbrios, a gente vai entender por que é tão importante ver aonde o teu Agni sai de linha e onde ele começa a gerar Ama. Mas também a tua Constituição, ela diz algo muito importante, que é onde os seus órgãos são potencialmente frágeis. Quais são os seus datos que são dushas, ou seja, quais são os sistemas de suporte que estão com furinho. Onde é que aquele tanque vai enchendo, mas onde é que aquele tanque ali tem um vazamento que é mais fácil de entrar um bichinho por ali, seja uma bactéria, seja uma patologia, seja qualquer coisa. Mas basicamente a gente quer ver a constituição da pessoa para ver aonde o trem pode sair do trilho energético, do café, da pimenta e do leite, e saber onde é que estão as curvas perigosas, ou então os túneis, os momentos assim potencialmente mais problemáticos, não necessariamente problemáticos, mas, por exemplo, se você tem um túnel escuro e sinuoso, é melhor que ele esteja iluminado. Ou seja, é melhor que a gente, como terapeuta, atue naquele órgão que está ducha para transformar ele em dato, transformar de um tecido que está fragilizado, um sistema que está fragilizado, num outro sistema. Tá? Então a gente entendeu agora que todo mundo tem as massinhas, e que quando qualquer uma dessas massinhas explode o teto, alguma coisa não saiu boa porque você começou a gerar Ama. Agora a gente vai entender o papel dos ciclos que a gente falou na sessão anterior. Quando você tem um horário do dia, por exemplo, meio-dia, tua coluna de pimenta está aumentando porque no universo tem mais pimenta rolando. Quando você está nesse horário, 4 horas da tarde, as pessoas estão querendo falar muito, 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 porque está cheio de café no ambiente e as pessoas estão super agitadas. Quando chega às 6, 7 da noite e as coisas já ficam mais cafinhas, aquela coluna de cafa aumenta. Então, suponha que durante o dia você tem a base, tá? Vamos chutar um número aqui, de 0 a 10, eu sou 7 pita, 8 pita, 5 kafa e 3 vata. Então, nesse horário, o meu 3 vata está ganhando uma contribuição de 1 vata pelo horário. Só que, além do ciclo do dia, a gente tem o ciclo também da estação. E esse ciclo da estação é bem importante. Digamos que nessa conta, a gente vai somar aí mais 2, 3 em relação a essa conta que a gente fez aí dos 8 pita, 5 kafa e 3 vata, para o meu caso. Somando uns 2, isso é fundamental. Eu que sou pita kafa, significa que no momento da estação mais kafa, eu tenho mais probabilidade de ter distúrbios de kafa. Então, a pessoa que é bidosha, ela tem um padrão que as estações são influentes o suficiente para a gente alterar o nosso foco de atenção. Beleza. Esses são mais outras contribuições das colunas. O primeiro foi suave, que é do horário do dia. O segundo é a estação do ano. O terceiro é da fase da vida. Da fase da vida você soma mais. Então, por exemplo, eu estou numa fase que é pita, mais de 20 e poucos anos. Isso na minha dose de 8 pita, que eu já sou mega pita, isso já quase que de start, já estourou meu teto. Então eu tenho que viver consistentemente fazendo uma alimentação que amenize, alivie pita, e que também de vez em quando eu pegue meu fígado e dê uma chacoalhada nele, faça um panchakarma lá, um viretina, para aquilo dali soltar o excesso de bile. Quando a gente estiver conversando mais do panchakarma, a gente vai conversar sobre isso. Mas a fase da vida, ela tem mais importância em relação ao agravamento do dosha. São como se fossem dias e estações ao longo de anos. Interessante, né? Mais fácil de perceber. E, além disso, tem o papel da alimentação e das emoções. A alimentação, ela tem um papel relativamente pequeno numa alimentação só, mas enorme em consistência que você se alimenta. Porque você se alimenta o ano inteiro, a vida inteira. Então, se você se alimenta bem o ano inteiro, a vida inteira, ótimo. Se não, ui. E a outra coisa são as emoções. As emoções, elas são bombas atômicas. Um momento de raiva e de ódio tem mais agravamento de pita aí do que uma quantidade imensa de pimenta que você come. Uma quantidade imensa de coisa ácida que você come, um monte de coisa errada que você faz em termos de desequilíbrio energético. Então as emoções, ainda que elas não estejam aí sempre, elas podem te dar um ataque cardíaco. Elas podem te dar uma morte de melancolia. Elas podem te dar
derrame de ansiedade. Então, a emoção, ela tipo soma 50 aí dependendo da intensidade da emoção, ainda que ela não fique o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado para que não venham essas bombas atômicas o tempo todo, pelo menos, só de vez em quando, tá? Então hoje a gente conversou muito sobre o que é Constituição e qual é o papel dela no entendimento da gente de ver o desequilíbrio. A Constituição da gente é fundamental para a gente ver aonde é mais fácil o trem sair daquele trilho de vata, pita, kapha, ou café, pimenta e leite, ou marrom, vermelho, verde e branco, um pouquinho às vezes amarelado. Depende. Tá? Então a gente quer olhar isso, porque quando a gente for olhar o distúrbio, uma pessoa que seja, por exemplo, pita, kapha, pode ter o distúrbio de vata. Significa só que, ainda que tivesse mais espaço nessa coluna aqui do que nessa, eu explodi o teto no de vata. Mas é relativamente mais distante eu explodir ali. A gente vai ver que não é necessariamente mais fácil ou mais difícil, porque o vata tem uma tendência a desequilibrar mais fácil do que o pita, e o pita mais fácil do que o de kapha. Mas isso já é um papo para a gente quando a gente vai conversando dos dois. Mas quando você olhar o desequilíbrio, você tem que saber qual é o estado de harmonia dele. Porque olhando o estado de harmonia por de trás do desequilíbrio, é que você fala o seguinte: essa pessoa é aquilo, por detrás do desequilíbrio. E é nisso que o Ayurveda olha. Por isso que no Ayurveda não existe ninguém que tenha uma doença assim que é doente. Todo mundo tem um estado de desequilíbrio. Todo mundo é saudável no Ayurveda. Pode ser que ele tenha agravamentos congênitos. Beleza. Então, só para a gente terminar isso de hoje, o período antes de você nascer já é importante numa perspectiva da formação do teu estado energético. Tem a ver com sua história de outras vidas e o que você já fez por aqui, mas também tem muito a ver com qual era o estado que estavam seus pais, em termos de saúde do corpo. Tem a ver com o estado emocional que estavam seus pais, tem a época da estação do ano, qual é a narina que estava funcionando mais, qual é o horário que estava, o que não tinha comido, a lua, o Saturno, a galera lá em cima, a galera lá embaixo, todo mundo está influenciando o que vai ser o imprint forte, o que vai ser a impressão mais forte, que é o teu momento de fecundação ou o momento de nascimento. Os dois são importantes, mas via de regra o momento de fecundação é mais importante, sendo que o momento de congênito, enquanto você ainda está na barriga da mãe, é importante pra caramba, que tua massa está mais molenga ali. Quando você vai saindo da barriga da mãe, a massa vai ficando mais dura, lá por volta dos 7, 8 anos, ela já está suficientemente dura. Mas até os 20 e poucos ela ainda está maleável. Então você consegue influenciar na tua pacrite? Consegue, mas em pouquinho. E doenças muito terríveis, depressões muito fortes, talvez gerem uma marca que cola lá no fundo, para tirar, a gente acaba até dizendo que a constituição da pessoa mudou. Mas não é exatamente isso, mas grosso modo isso é verdade. Tá? Então hoje a gente conversou sobre a Constituição. Eu acho que sessão que vem a gente pode começar a conversar sobre os doces. Aí a gente vai ver o Vikrit. É isso aí, Jai Gurudeva.